Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre a integração entre Lightroom e Photoshop. Na verdade, vai ser um pouco além disso. Eu vou mostrar como configurar Lightroom e Photoshop para que essa integração se dê ou aconteça da maneira mais previsível possível. Para que você consiga entender exatamente o que acontece quando você leva uma foto do Lightroom para o Photoshop. É um processo bastante simples no primeiro momento, mas é muito importante que você entenda o que você está fazendo para você ter o resultado que você espera ter. Esse vídeo foi sugestão deixado aqui no canal pelo perfil Vinho Foto Moto. Na verdade, três coisas que eu gosto bastante, mas infelizmente eu não sei o nome do dono do perfil. Então, se por acaso você aí que é o dono do perfil Vinho Foto Moto estiver assistindo esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que foi você. E, na verdade, qualquer um que tenha uma sugestão ou uma dúvida, deixa aqui embaixo. Isso é bastante bacana pra gente, porque na medida do possível a gente vai respondendo, vão surgindo ideias para novos vídeos que atendam aí as necessidades ou que esclareçam as dúvidas da turma que assiste os vídeos aqui no canal. Esse assunto, eu sei, ele acaba sendo um pouco mais teórico, mas acredito que para aqueles que querem realmente dominar o Lightroom, essas questões conceituais, teóricas, são muito importantes. E, aliás, se você está de fato procurando um curso que te permita realmente dominar o Lightroom, ter uma autonomia no uso do programa, ter controle sobre todo o seu fluxo de trabalho, desde o início até o fim. Dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, 7 dias de garantia. Hoje já conta com mais de 100 aulas e tem exatamente esse objetivo. Te oferecer as ferramentas para que você seja capaz de dominar o Lightroom do início ao fim, da importação até a exportação dos seus arquivos. Então, dito isso, vamos ver a integração entre Lightroom e Photoshop. Quando a gente diz que Lightroom e Photoshop estão integrados, a gente está dizendo que é possível abrir uma foto diretamente aqui do Lightroom no Photoshop, executar qualquer ação lá no Photoshop e devolver essa foto para o Lightroom. O que facilita muito o processo, porque a gente não precisa gerenciar esse arquivo. E para isso, é só clicar com o botão direito na foto, ir em Editar em e escolher a opção Editar em Adobe Photoshop. No meu caso aqui é o Adobe Photoshop 2024, mas aí no seu computador vai estar disponível para você a última versão do Photoshop que você tem instalado no seu computador. Eu clico aqui, o Photoshop vai abrir, o meu já está aberto aqui atrás, e a foto, então, ela vem para cá, para o Photoshop. E aqui no Photoshop eu posso fazer qualquer alteração, e aqui eu vou simplesmente converter para preto e branco, só para a gente enxergar isso facilmente. E ao fechar essa foto, então eu vou aqui na aba de identificação do documento, vou clicar no xizinho, ele vai me perguntar se quer salvar, eu vou dizer que sim, eu poderia eventualmente fechar o Photoshop se eu quisesse, mas vou fechar só o documento, e veja que imediatamente essa foto que foi convertida para preto e branco lá no Photoshop está aqui no Lightroom. E o que é mais bacana disso é que você não, como eu falei, você não precisa gerenciar esses arquivos, né? A foto saiu do Lightroom, foi para o Photoshop, no Photoshop você trabalhou, e quando você fecha essa foto e devolve essa foto para o Lightroom, você tem um novo arquivo que é armazenado na mesma pasta do arquivo original e é reimportado para o Lightroom. Olha só, eu vou minimizar aqui o Lightroom, vou minimizar o Photoshop, e eu tenho aqui essa pastinha Lightroom Photoshop, aonde eu tenho o meu arquivo original, que é um arquivo RAW, veja, esse é o arquivo que a gente viu inicialmente lá no Lightroom, e uma cópia desse arquivo agora em TIFF, na mesma pastinha, convertida para preto e branco. Esse é aquele arquivo que eu levei para o Photoshop, converti para preto e branco no Photoshop. Perfeito. Então essa é a integração entre o Lightroom e o Photoshop. A questão é que a gente acabou de ver que esse arquivo é um arquivo TIFF. E além de ser um arquivo TIFF, ele tem outras características. E são essas características, as características desse arquivo,
gerado nesse movimento da minha foto entre Lightroom e Photoshop que a gente precisa conhecer, que a gente precisa dominar. Porque do contrário, eu vou ter esse processo sem o controle do que eu quero, do objetivo que eu tô buscando. Então a gente precisa aí, então, antes de fazer esse movimento do Lightroom para o Photoshop, a gente precisa configurar o Lightroom e o Photoshop, para que a gente possa ter a garantia do que a gente está fazendo, né? De que esse arquivo é movimentado entre Lightroom e Photoshop da maneira que a gente deseja. Então, esse o grande segredo aqui, entender como é que esse arquivo pode ser configurado para que o resultado depois ele seja adequado ao que eu desejo. E aqui nesse vídeo eu vou falar de um fluxo de trabalho exatamente como esse que eu reproduzi agora. Eu tenho um arquivo RAW importado para o meu Lightroom, eu mando esse arquivo para o Photoshop, faço lá o que eu desejo fazer, volto para o Lightroom e do Lightroom eu vou exportar essa imagem com os ajustes do Photoshop. Então, o que eu vou falar é sobre um fluxo de trabalho exatamente como esse. Por quê? Porque, eventualmente, você poderia salvar um arquivo do Photoshop. Vai do Lightroom para o Photoshop e não volta para o Lightroom. Do Photoshop você salva. Daí é uma outra história, a gente tem que pensar em outras questões. Mas aqui a gente vai tentar mostrar um fluxo de trabalho que eu acredito que seja o mais comum. A gente fotografa em RAW, manda a foto para o Photoshop, volta para o Lightroom e do Lightroom a gente exporta. Eu acho que a maioria dos fotógrafos trabalha dessa maneira e esse fluxo de trabalho atende então a necessidade da maioria de nós. E é isso então que a gente vai ver agora. Aonde a gente configura o Lightroom para mandar a foto para o Photoshop da maneira que a gente deseja. A gente precisa abrir a janela de preferências do Lightroom. Como eu estou no Mac, eu venho aqui em Lightroom Classic Preferências. Se você estiver no Windows, você vai em Editar e a janela de preferências vai estar aqui embaixo desse menu Editar. Então eu vou lá em Lightroom Classic Preferências e a janela de preferências do Lightroom então vai abrir. E aqui na janela de preferências a gente tem uma série de abas e eu vou localizar a aba de edição externa. Então é aqui na aba de edição externa da janela de preferências do Lightroom que a gente configura como esse arquivo sai do Lightroom e vai para o Photoshop. E a primeira opção aqui é justamente a escolha da versão do Photoshop que eu tenho instalado no meu computador. Por padrão, o Lightroom identifica a última versão do Photoshop instalado no seu computador. Você não precisa se preocupar com isso. E você vai ter aqui Adobe Photoshop, no meu caso é o 2024, mas poderia ser uma outra versão qualquer que eu tenha instalado aqui na minha máquina. E veja que ele também me dá a opção do Photoshop Beta, que eu também tenho instalado aqui. Se você não tiver Photoshop Beta instalado, se você só tiver uma versão do Photoshop, é ela que vai estar configurada aqui nessa primeira opção. Depois disso, eu tenho formato de arquivo. E aqui eu tenho duas opções, TIFF ou PSD. Eu prefiro escolher TIFF, por quê? Porque o PSD ele é o formato nativo do Photoshop, enquanto o TIFF ele tem uma maior compatibilidade com outros softwares. Então eu prefiro usar TIFF. Em termos de qualidade não faz diferença. Em termos de recursos que você pode utilizar do Photoshop não faz diferença. Tanto o PSD quanto o TIFF suportam camadas, máscaras, transparências, demarcadores, enfim, tudo que você faz com o arquivo PSD, você pode fazer com o arquivo TIFF. Tem uma pequena diferença em termos de tamanho, mas em termos de qualidade e de recursos não tem diferença. Então, por conta da compatibilidade, eu prefiro utilizar o TIFF como formato de arquivo. E você vai perceber que se você escolhe TIFF, aqui embaixo você tem a opção de compactação. Veja, se eu colocar PSD, compactação desaparece. Enquanto que se eu colocar TIFF, eu tenho a opção de compactação. Então o arquivo TIFF, ele pode ser ou não compactado. Se você quiser um arquivo menor,
você pode utilizar um TIFF compactado. Essa compactação é uma compactação sem perda, portanto você não perde qualidade se você compactar o seu arquivo TIFF. O que acontece é que quando você compacta o seu arquivo TIFF, ainda que você tenha um arquivo menor, um tamanho menor de arquivo, você vai exigir um pouco mais do seu computador, da sua máquina, para descompactar e recompactar esse arquivo TIFF. Então, se o teu problema é performance, talvez você queira escolher um arquivo TIFF compactado, e aí você escolhe o tipo de compactação. E aqui tem uma outra característica relacionada à profundidade de bits. Eu vou colocar aqui em 8 bits para a gente ver isso. Então, quando eu tenho um arquivo TIFF de 8 bits, eu tenho dois algoritmos de compactação, LZW e ZIP. E você pode escolher um desses dois algoritmos de compactação para compactar o seu arquivo TIFF. Como eu falei, você vai precisar de um pouco mais de desempenho na sua máquina, porque a máquina precisa compactar e descompactar. Por outro lado, você ganha em espaço porque um arquivo compactado ele é menor do que um arquivo não compactado. É uma questão de preferência pessoal e de estratégia em termos de desempenho e a quantidade de armazenamento disponível. Então, você define isso, se você escolher TIFF, se você vai compactar ou não. Se você tiver em 8 bits, você tem dois algoritmos de compactação. Se você tiver em 16 bits, que é a minha escolha, você só tem um algoritmo de compactação. Mas, como eu falei, é uma escolha que tem a ver com compatibilidade do formato de arquivo, desempenho e armazenamento quando a gente fala em compactação. No meu caso, eu gosto de usar TIFF sem compactação. Depois a gente entra num outro ponto que talvez seja muito mais importante, que é o espaço de cor e mais adiante a profundidade de cor ou profundidade de bit. E aí a gente já vai entrar naquela seara, naquele campo do gerenciamento de cor, que também não é o objetivo aqui desse vídeo, mas a gente precisa entender um pouquinho sobre espaço de cor para poder tomar essa decisão. E veja, se eu abrir aqui essa caixa de espaço de cor, a gente tem 4 opções, mas fundamentalmente os espaços de cor com os quais o fotógrafo vai trabalhar na maior parte do tempo são Profoto, Adobe RGB e sRGB. Então a gente vai ter basicamente essas 3 opções aqui para escolher: Profoto, Adobe ou sRGB. E é muito importante a gente minimamente compreender a diferença entre esses 3 espaços para poder tomar a decisão correta aqui. E eu tenho uma imagem que mostra essas diferenças. Veja só. Esse é um gráfico que mostra o gamute desses 3 espaços de cor. Então, primeiro vamos definir gamute. Gamute é a gama de cores que um espaço de cor pode representar. Então, um espaço de cor é um agrupamento, uma reunião, uma coleção de cores que podem ser exibidas. Essa quantidade de cores, essa gama de cores é chamada de gamute. E a gente pode ver nesse gráfico que eu tenho 3 gamutes bastante distintos. O sRGB é o menor espaço de cor de todos, o Adobe RGB é um espaço de cor intermediário e o Profoto é um espaço de cor maior. Todos eles tomam como referência a quantidade de cores visíveis. De uma maneira bastante grosseira, esse gráfico que a gente tem aqui em forma de ferradura ou de vela de barco, como alguns falam, é um gráfico que representa a quantidade de cores que o olho humano pode enxergar. E o que a gente percebe aqui nessa imagem é que o Profoto corresponde basicamente a todas as cores que a gente pode enxergar. Na verdade, ele conseguiria eventualmente mostrar até algumas cores que o nosso olho não consegue enxergar. Mas o fato é que Profoto é maior que Adobe RGB, que é maior do que sRGB. Então, quando a gente escolhe o espaço de cor com o qual a gente quer trabalhar, a gente precisa ter como fundamento a nossa utilização daquele arquivo.
Nesse momento, eu estou trabalhando com um arquivo que vai para o Photoshop, vai ser ajustado e depois vai voltar para o Lightroom. Quer dizer, eu ainda estou no meio do meu processo de edição. Eu não estou dando uma saída definitiva para esse arquivo. Eu estou ainda trabalhando com essa foto. Nesse caso, a minha escolha, e veja, aqui é uma escolha pessoal de novo, eu prefiro trabalhar com um espaço de cor que me dê o máximo de possibilidades de ajuste possível. Por isso eu escolho Profoto. Eu sei, como eu falei, que tem gente que pensa diferente, que acha que quando vai para o Photoshop já deve cortar tudo aquilo que não vai usar. Então, se ele sabe que aquele arquivo vai ser utilizado para ser visto em monitor, ele vai usar sRGB. Se ele sabe que aquele arquivo vai ser impresso, ele vai usar Adobe RGB. Eu não penso assim. A minha escolha é, se eu ainda estou no processo de edição, vou utilizar Profoto. Porque o espaço de cor Profoto é aquele espaço que me dá o maior gamute. E por que eu penso assim? Veja o seguinte, eu fotografo em RAW. O arquivo RAW ele não tem um espaço de cor incorporado. O arquivo RAW é um arquivo que contém basicamente as informações da exposição e supostamente ele tem a capacidade de registrar todas as cores da cena que foi fotografada. Significa que eu tenho todas aquelas cores disponíveis para fazer os ajustes que eu quero no Lightroom. O Lightroom trabalha também com Profoto. Na verdade, o Lightroom tem uma maneira meio estranha de gerenciar esse espaço de cor, mas a gente pode dizer de uma maneira geral que também trabalha com Profoto. Então, eu fotografo em RAW e coloco a minha foto, importo a minha foto para um programa que é capaz de lidar com todas essas informações de cor. Veja bem, quando eu preciso exportar essa foto do Lightroom, se o meu processo termina no Lightroom, eu sou obrigado a definir sRGB se eu quiser que essa foto seja revelada ou seja vista em monitor. Uma foto que vai ser vista na rede social, uma foto que eu vou mandar por e-mail, precisa ser convertida para sRGB. Mas esse é o fim do processo, é o fim do fluxo de trabalho. Eu importei, trabalhei com a foto e exportei para o Instagram, por exemplo. Aí então eu converto de Profoto para sRGB na hora da exportação, como provavelmente você está acostumado a fazer. Você escolhe lá espaço de cor sRGB e exporta a sua foto. Mas agora, nesse momento, a gente está falando de uma foto que sai do Lightroom e vai para o Photoshop. É o meio do fluxo de trabalho, não é o final do fluxo de trabalho. Então, eu prefiro que essa foto saia do Lightroom e vá para o Photoshop com todas as informações disponíveis para que lá no Photoshop eu possa fazer uma correção de cor, possa fazer uma mudança de cor, possa fazer um ajuste tonal mais intenso e esse arquivo tenha essas informações para que eu possa trabalhar com elas. Então a minha escolha aqui é Profoto. Ainda que eu saiba que, depois que essa foto voltar para o Lightroom e que eu tiver que exportar, eu vou ter que perder, normalmente a gente exporta na maior parte das vezes para sRGB, eu vou ter que perder bastante coisa, porque como a gente vê aqui, o Profoto é muito maior do que o sRGB. Mas nesse momento, eu não estou falando de exportação, eu estou falando de um arquivo que vai para o Photoshop e volta para o Lightroom. E aí eu reforço aquilo que eu falei no começo, estou falando desse fluxo de trabalho específico. A foto vai para o Photoshop, volta para o Lightroom para depois ser exportado. Eu sei que eu estou me repetindo, mas é muito importante reforçar isso, porque do contrário, se você muda esse caminho, você muda esses elos, você pode ter problema lá na frente. Então eu estou falando aqui, repito pela 10ª vez, de um fluxo de trabalho que contempla a ida para o Photoshop, a volta para o Lightroom e só depois a exportação. Então é por esse motivo que eu escolho Profoto. Voltando aqui para o Lightroom, então a minha próxima decisão é a profundidade de bits ou profundidade de cor. E aqui eu tenho duas opções, 16 bits ou 8 bits.
Basicamente, qual é a diferença? E aí eu vou fazer uma analogia que é bastante simples, mas eu acho que ajuda a gente a compreender. Quando a gente fala em espaço de cor, a gente está pensando na quantidade de cores diferentes que aquele espaço de cor pode representar, no gamute daquele espaço de cor. E a gente pode pensar no gamute do espaço de cor como uma caixinha de lápis de cores. A gente tem caixinhas de 6 lápis de cores, de 12 lápis de cores, de 24 lápis. Na caixinha de 6, eu tenho vermelho, amarelo, verde, azul, enfim, tenho 6 cores diferentes. Na caixinha de 12 lápis, eu tenho aquelas 6 cores, mas tenho também o magenta, o ciano, o rosa, eu tenho outras cores diferentes. Mas também tenho nessa caixinha de 12 cores 2 tons de vermelho, 2 tons de amarelo, 2 tons de azul. Então, as variações de uma cor, elas também aumentam na medida em que a caixinha de lápis de cor vai aumentando, se a gente puder dizer assim. Então, a gente pode comparar o gamute com o número de cores, com o número de lápis de cores dentro de uma caixinha e a profundidade de bits nas variações tonais. Quanto maior for a profundidade de bit ou profundidade de cor, maior variação tonal a gente vai ter e mais suaves serão os degradês daquela imagem. Então, uma foto com 16 bits, por exemplo, uma foto do pôr do sol de 16 bits, ela vai ter transições entre as diferentes cores daquele pôr do sol muito mais suaves do que uma foto de 8 bits. Então, por que eu usaria 8 ao invés de 16? Porque tem fotos que não têm gradações tonais importantes, porque 16 bits aumenta o tamanho do arquivo, então, eventualmente, você pode escolher 8 bits, mas se considerar a minha decisão de ter o máximo de informação possível enquanto eu ainda estou trabalhando com a foto, no meu caso faz mais sentido pensar em 16 bits do que pensar em 8 bits. Por isso a minha escolha é ProFoto, um gamute maior e 16 bits, uma variação tonal maior também. Eu sei que com isso eu tenho um arquivo mais pesado, eu sei que com isso eu exijo mais da minha máquina, mas também sei que com isso eu tenho mais possibilidades de ajuste, mais possibilidades de edição lá no Photoshop. Principalmente se a gente considerar que quando a foto vai para o Photoshop, ela já é um arquivo de pixel, já não é um arquivo RAW, então o arquivo de pixel já tem as informações incorporadas a esse pixel. Isso é um outro assunto, mas de qualquer maneira isso me dá uma possibilidade de ajustes maior. Então a minha escolha é espaço de cor ProFoto, que é o espaço de cor de maior gamute, e profundidade de cor, profundidade de bits, 16 bits, porque é a maior variação tonal. E é claro, como eu falei, você poderia eventualmente escolher 8 bits, é uma decisão baseada nas suas necessidades. Depois disso, aqui eu tenho a resolução. E sinceramente, aqui na resolução não faz muita diferença. Eu deixo em 300 pixels por polegada, mas a resolução final da foto vai ser definida no momento da exportação e não aqui nesse momento. Então a resolução, a gente vai definir lá no final da exportação, normalmente como a gente faz, sem qualquer problema. Por fim, eu teria aqui a compactação, mas eu já falei sobre essa questão anteriormente, então é assim que eu configuro o meu Lightroom para que a foto saia daqui e vá para o Photoshop. Perfeito, feito isso aqui no Lightroom, a gente precisa configurar o Photoshop também. Então eu vou abrir o meu Photoshop e aqui no Photoshop eu vou em Editar e escolher a opção Configurações de cores. E aqui eu defino como o Photoshop vai ser preparado para receber um arquivo que vai ser aberto nele. Quando eu clico aqui, abre a janela de configurações de cores e veja, a minha primeira opção é a opção de área de trabalho. E dentro de área de trabalho, o espaço de cor que será utilizado para arquivos do modo RGB. Então, se eu abrir aqui, eu tenho uma série de espaços de cor, mas o que me interessa é ProFoto. Eu quero que a foto aberta no Photoshop seja trabalhada no espaço de cor
Profoto RGB, ou seja, eu quero que o Photoshop mantenha esse espaço de cor e não faça nenhuma conversão quando a foto é aberta aqui dentro do programa. Então essa é a primeira mudança que você deve fazer. Então eu sei agora que fotos que possuem o perfil Profoto serão trabalhadas no Photoshop, serão aceitas pelo Photoshop nesse perfil. O Photoshop não vai fazer nenhum tipo de conversão. Esse ponto é muito importante. Eu vou clicar aqui em OK. E a gente tem que pensar o seguinte agora, que nem toda foto vai ter o perfil de cor Profoto. Às vezes você baixa uma foto da internet, às vezes alguém te envia uma foto e essa foto eventualmente pode estar em outro perfil de cor. Então você tem que estar preparado para isso também. E eu vou demonstrar isso nesse momento. Deixa eu diminuir aqui o Lightroom. E eu tenho uma foto aqui, que é uma foto que foi exportada em sRGB. Como é que eu sei disso? Se a gente vier aqui embaixo da área de visualização, a gente tem esse campo aqui à esquerda, com essa setinha. Se você clicar nessa setinha, você tem várias opções de visualização, de informações que você pode visualizar nessa área. E se você escolhe perfil do documento, ele te dá aqui o espaço de cor incorporado a esse arquivo. Esse arquivo, então, é um arquivo sRGB. Mas o meu Photoshop está preparado para receber fotos com espaço de cor Profoto. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que o Photoshop ele está configurado para não alterar perfis de cores diferentes do Profoto. Isso é muito importante. A gente precisa compreender essas pequenas nuances. O Photoshop está preparado para trabalhar com fotos em Profoto, mas se ele encontra uma foto em outro perfil, ele não muda esse perfil, porque eu também defini isso. E também defini isso lá naquela opção de configurações de cores. Veja, vim em editar, no menu editar, configurações de cores, e aqui embaixo, diretrizes de gerenciamento de cor, veja o seguinte, que para fotos no modo RGB, eu vou preservar os perfis incorporados, ou seja, ainda que um arquivo que tem um perfil Profoto não tenha o seu perfil mudado, arquivos que têm perfis diferentes de Profoto também não têm o seu perfil mudado. Isso é bastante importante e você precisa saber disso, porque eventualmente você pode mudar a área de trabalho, né, o espaço de cor para Profoto aqui e achar que tudo vai para Profoto. Não, ele só vai para Profoto se você quiser. E aqui eu estou configurando o meu Photoshop para que não haja mudança de perfil. Veja, preservar perfis incorporados. Então, se você abre um arquivo sRGB, se eu abro um arquivo sRGB aqui no meu Photoshop, ele não é convertido para Profoto, não, ele é mantido em sRGB. Por quê? Porque se eu tenho um arquivo sRGB, algum motivo existe para isso. Ou eu decidi exportar essa foto assim, ou quem me mandou decidiu exportar essa foto assim por algum motivo. Então, o perfil não é convertido automaticamente. E aqui a gente tem uma outra opção que pode ser interessante, que são esses 3 quadradinhos aqui que a gente pode deixar marcado. Então, esses 3 quadradinhos me avisam disso, me avisam que o perfil da foto que eu estou abrindo não é o mesmo perfil configurado aqui nas minhas configurações de cor. Então, se eu abrir aqui uma foto com o perfil sRGB, o Photoshop vai me avisar, olha, essa foto não é Profoto, é sRGB. O que você quer fazer? Por padrão, é manter sRGB, mas ele te avisa, ele te pergunta. E eu acho interessante manter essas 3 caixinhas aqui marcadas, porque dessa maneira a gente tem controle de tudo isso. A gente sabe como é que o Photoshop está preparado para receber as fotos e qual é o perfil de cor daquela foto específica. Então eu vou clicar em OK, vou fechar esse documento e vou tentar abrir ele de novo aqui no Photoshop. E veja só o que acontece. Imediatamente aparece essa janela de perfil não correspondente. E ele está te dizendo o seguinte, que o perfil incorporado desse arquivo, dessa foto que eu tentei abrir, é sRGB, mas o meu Photoshop está trabalhando em Profoto, foi isso que eu acabei de configurar. O que você quer fazer?
No meu caso, eu vou utilizar o perfil incorporado, ou seja, eu vou manter em sRGB, porque, aquilo que eu falei, né? Eu entendo que se o arquivo está em sRGB, algum motivo existe para isso, né? Então eu vou manter em sRGB, clique em OK e a foto é aberta aqui, eu posso trabalhar com ela normalmente. Então agora a gente tem Lightroom e Photoshop configurados de maneira a você abrir uma foto no Photoshop em Profoto, o Photoshop trabalhar com essa foto em Profoto, não fazer nenhuma conversão. Quando você volta para o Lightroom, essa foto está em Profoto e você pode então, a partir do Lightroom, exportar da maneira que você achar mais interessante. Veja, repito aquilo que eu já repeti algumas vezes, isso pode até se tornar um pouco cansativo, mas é importante. Eu estou aqui falando desse tipo de fluxo de trabalho. Lightroom, Photoshop, Lightroom. Se eu quiser aqui do Photoshop salvar essa foto de outra maneira, eu preciso pensar em outros aspectos, que não é o objetivo aqui desse vídeo. Então eu vou voltar aqui para o Lightroom, vamos abrir aqui o Lightroom de novo. Está aqui aquela minha primeira foto que foi para o Photoshop, foi convertida em preto e branco, voltou como um arquivo TIFF, veja aqui em cima da tira de filmes, esse é um arquivo TIFF. Eu vou até aqui botar as informações desse arquivo para a gente ver melhor. Veja, esse é um arquivo TIFF. Eu sei que esse arquivo TIFF está em Profoto, 16 bits, porque foi assim que eu configurei o meu Lightroom. Agora eu vou exportar esse arquivo. Então abra a janela de exportação, Ctrl Shift E, a janela de exportação vai se abrir, eu vou colocar um nome aqui para essa pastinha e agora, no momento da exportação, eu vou definir o formato de arquivo final desse arquivo, né? No meu caso aqui, eu vou exportar essa foto supostamente para colocar na rede social. Então, é JPEG e o espaço de cor também poderia ser Profoto, poderia ser Adobe, mas eu sei que para fotos que serão vistas na rede social tem que ser sRGB. Eu preciso exportar em sRGB. E então o Lightroom automaticamente, e isso então é uma grande vantagem do Lightroom, porque ele faz esse gerenciamento de perfis de uma maneira muito, muito adequada, automaticamente ele converte de Profoto para sRGB. Só no final do processo, no momento da exportação. É claro que eu poderia exportar para Adobe RGB se eu quisesse, ou para qualquer outro perfil, mas enfim, sRGB é aquele espaço de cor utilizado nas redes sociais. E aí eu só preciso definir tamanho da imagem, tamanho do arquivo, redimensionar esse arquivo aqui para a imagem, para o tamanho que eu quiser. Não é aqui o objetivo desse vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas questões de interpolação e redimensionamento, dá uma olhada aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre isso. E vou clicar em exportar. E agora eu tenho um arquivo, vamos fechar isso aqui tudo. E agora eu tenho aqui um arquivo que foi exportado com o perfil de cor sRGB. Então, eu tive controle de todas as etapas desse processo de integração entre o Lightroom e o Photoshop. Eu defini como esse arquivo iria para o Photoshop, como ele voltaria para o Lightroom e agora no final defino como essa exportação deve acontecer. Isso é bastante importante porque, como eu falei desde lá do início, isso me dá controle do meu fluxo de trabalho, de como essas coisas devem acontecer. Então, muito mais do que simplesmente abrir uma foto no Photoshop e voltar para o Lightroom, a gente precisa entender todo esse processo e todas essas pequenas variáveis que envolvem aí espaço de cor, profundidade de cor, formato de arquivo. Então é isso, espero que esse vídeo, apesar de muito teórico, tenha deixado um pouco mais claro essas questões. E se o conteúdo for interessante, se você gostou desse material, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente seguir o canal. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.